Meu pai Iaualapiti, minha mãe Merinaco, mas o meu pai é filho de Iaualapiti com Camaiurá. E minha mãe vem de Merinaco com sangue Iuaurá também, então são 4 povos do Alto Xingu. Meu avô era cacique do meu povo e eu sou a neta mais velha, então carrego essa responsabilidade desde a época que eu nasci. Então, desde criança, eu fui preparada para ser uma liderança feminina do meu povo. Meus pais, meu avô sempre me tratou como adulta. Então, fomos privadas de várias coisas de crianças normais, né? De outras meninas que podiam brincar, mas a gente não. A gente liderava os nossos povos nos rituais grandes já desde muito nova, né? Eu vi os meus pais cuidarem do nosso povo, tudo que era nosso também era dividido com todo mundo. Não era só a nossa comida, não era só a nossa casa. E quando veio a minha primeira menstruação, a gente tem um rito de passagem, né? Durante a reclusão, a gente aprende as histórias, a nossa arte. Quando nós somos tatuadas, minha mãe, minha avó, todas elas tiveram a tatuagem que vem no braço, são 4 riscos, as arranhadeiras que doíam muito. Eu sempre chorava muito, né, porque eu sentia muita dor. E o meu avô, minha avó falavam muito que teria coisas que iria doer muito mais que aquilo, né? Que viver, que liderar um povo, né? Que a gente passaria por muitas dores. E no final da reclusão, a gente passa por um ritual, quando você tem uma cerimônia durante o Quarupi, quando o seu cabelo é cortado diante dos troncos do Quarupi. E eu tive só homens como padrinhos, né? Porque meu pai dizia que um dia eu teria que me comportar como um homem. Eu sofria muito, né? Porque meu pai me enfeitava com adereços de homem. Então eu sofria muito, porque eu não queria usar os adereços de homem, mas eu falava, por que eu tenho que usar? É porque um dia você vai precisar agir como homem, você vai precisar disso. Então é esse momento que você tem que fazer, né? Eu gostava muito dos adereços das não indígenas, as roupas, os enfeites de vocês. E ele também me ensinou a levar a nossa roupa para vocês. É por isso que eu trabalho com arte indígena. Quando a cultura não indígena chegou, essa organização da tomada de decisões chegou nos nossos territórios, nós mulheres, nós fomos excluídas disso tudo. Então, no nosso território, a gente viu as coisas sendo dadas para os homens, inclusive pelos não indígenas, né? Apoiar os homens a estudar era só para homens. Apoiar a participação de várias discussões, de tomadas de decisões, política da saúde, política da educação, política de tudo assim que envolve os povos indígenas, era mais homens, né? Porque muitas falas que eu via de homens, eles não falavam a nossa realidade. Eu sabia falar, eu sabia como que era a nossa organização tradicional e eu pensava que por que não levar a nossa organização tradicional também para isso? Como é que eu vou representar as mulheres que estão lá na base com o meu pensamento só, né? E então a gente começou a articular não só eu, com outras mulheres, né? O que é que as mulheres das regionais pensavam, né? Então toda vez que a gente vem para fora a gente precisa avisar, mulheres, a gente está indo para o tal encontro, o que é que cada uma
de vocês pensam? Então a gente faz essa fala com todo mundo, nem que a reunião dure 5 dias, mas a gente escuta todas elas, porque eu vou estar aqui falando por elas. E quando eu comecei a frequentar as mobilizações indígenas, participei da primeira ATL. Eu acho que foi ali que eu vi os parentes de outras regiões, né, principalmente os parentes do Nordeste, que assim eu tenho uma admiração gigante. E o meu pai me explicou muito bem isso, né? Eles são os parentes que enfrentaram a invasão no primeiro momento. Que os nossos parentes lá, onde tem as praias, onde tem os rios salgados, é os que primeiro enfrentaram essa guerra com o homem branco, né? Então muitas coisas foram roubadas deles e eles lutam desde aquela época. Ele dizia, se não fosse eles, você não estaria falando sua língua. Você não falaria as 5 línguas que você fala indígena. Então, desde então eu admirei, eu quero ser igual àqueles parentes. A gente sempre recebeu estrangeiro dentro das nossas ocas. Reis, princesas, embaixadores, presidentes de outros países, deputados de não sei da onde, artistas, sempre recebemos. Mas o que adiantou a gente receber se eles não entendiam o que a gente dizia? A gente consegue dominar a língua do Caraíba, a língua do não indígena. Então a gente começa a transmitir a fala para que você entenda o que o nosso povo está dizendo. Eles perguntam o que a gente pode fazer, o que o nosso país pode fazer para contribuir com a luta de vocês. Pare de comprar soja, pare de comprar carne, pare de comprar coisas que é produzido em cima da destruição das nossas florestas, onde os nossos parentes estão sendo contaminados. Que os povos indígenas façam entender, né? Faça o não indígena entender que o nosso planeta está morrendo e que a gente precisa estar junto nessa. E que não é justo a gente deixar essa destruição para os nossos filhos e netos. É uma alegria para o Brasil inteiro essas mulheres com esse nome Bancada do Cocá, né? E que são maravilhosas. Nós sabemos contar a história da nossa realidade. Matsan, rio kahung ka papai. Kari. Mana pa ui? Atsa. Quero. Quer pôr no pi? Tira. Atsa ui iri kaniri iri tira. Hala, kabuzami. O cocar para mim, pelo menos, é uma forma de dar recado, né? Eu estou aqui representando todos nós, né? Homem e mulher, crianças, estão ocupando esse lugar é fruto de muita luta.